Olá, tudo bom? Bom dia, alunos do 301, 302, 3013. A minha aula de filosofia hoje vai ser sobre o que é mito, né? E com o professor de Carvalho, né? Então, o que seria mito? Vocês já perceberam que tem muita gente aí dizendo que é mito? E não é coisa nem outra, que é ídolo, e não é nem uma coisa nem outra, né? E nem é ídolo, nem é mito, e nem é herói. Né? Vocês sabem o que eu estou falando, né? A cabecinha de vocês sabem o que eu estou falando. Mito é muito mais do que isso, né? E o mito, gente, é mentira? Engraçado, o mito tem essa coisa, porque o mito não é uma lenda ou um conto de fada. Mas é uma verdade, professor? Também não. O que o mito é? O mito simplesmente é essa cortina de fumaça que você não explica direito o que é e ela tem esse mistério. Entendeu? Eu vou explicar para vocês. Por exemplo, alguém tem certeza aí que a arca caída é uma coisa que só cura com reza? Ninguém discute se sim ou não, mas todo mundo que pode ser médico, filho de médico, faz para rezar para a arca caída. Você tem medo da sua mãe morrer, né? Se o chinelo estiver emborcado. Você não acredita que ela vai morrer, mas mesmo assim você vai lá e desvira o chinelo, né? Quando tem uma visita atrás, que você quer ir embora, né? Você coloca uma vassoura atrás da porta, né? Alguns são supersticiosos, né? Não passam debaixo de uma escada, né? Numa sexta-feira santa, né? Um gato preto cruza seu destino, entendeu? Alguém que faz simpatia, né? Para poder ter um amor. É engraçado, gente. Nós somos, na verdade, nós convivemos o tempo todo com essas questões de mitos, né? Até alimentos, de algumas dietas estarem certas ou não. Por isso que não é a lenda, porque a dieta existe. Agora, saber se ela vai funcionar ou não é outra coisa. Mas às vezes funciona para um grupo, mas não funciona para outro grupo, outra pessoa, né? Aí você fica, não, isso é mito, porque é uma coisa que fica na sombra, né? Meio escondido, né? E que tem que ser muito estudado para tentar. Eu diria que o mito, gente, é uma tentativa do ser humano tentar explicar o mundo quando ele não tem conhecimento científico, racional sobre isso, né, nas suas mãos, né, para poder dar suporte a uma afirmação. Então as pessoas recorrem a isso, né? Quer dizer, é uma tentativa de tentar explicar o mundo. Podemos dizer que o mito é isso, né? Mas ele está aí entre nós, né? Então ele não é nenhuma lenda, também não é nenhuma verdade. Mas que ele permanece entre a gente O mito é uma coisa um pouco complicada para explicar. Mas se vocês imaginarem que ele está andando por aí, né? E simplificar que entre o céu e a terra, né? Há mais mistérios do que supor nossa vã filosofia, né? Como dizia Shakespeare, né? Então é importante nós entendermos o papel do mito como um elemento importante na nossa sociedade. É por isso que a filosofia estuda o mito, porque ele é importante. Se não fosse importante, a gente não estaria aqui falando dele numa aula de filosofia, que é o caminho da sabedoria, tá bom? Então o que é mito, gente? O mito são narrativas utilizadas, né, para povos gregos e antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza. As origens do mundo, né, do homem, que não eram compreendidos por eles, tá vendo? E os mitos eles se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis, né? Todos esses componentes, gente, são misturados a fatos reais, né? Por isso que gera uma certa complicação, né? Características humanas e pessoas que realmente, né, existiram, tá certo? Então, muitas vezes você precisa entender que essa mistura do que é real e do que é fictício gera uma confusão, uma nuvem, né? Que você vai tentando clarear, né, com a luz da razão para tentar explicar, né, se é verdade ou não. Isso é um mito, tá bom? E um dos objetivos do mito, gente, era transmitir conhecimento, né, e explicar fatos que a ciência não havia explicado, como eu acabei de falar, né? E como é que eles faziam isso? Através dos rituais, em cerimônias, danças, sacrifícios e orações. Tem muita gente que até hoje fala, né? Corta o cabelo na lua cheia, né? É bom você engravidar
no período tal, maio é o mês das noivas, né? Quer dizer, isso são um tipo de cerimoniais, né? Então, os mitos e os ritos, né? Muita gente, rapar a cabeça quando está no tiro de guerra, o bolo de 15 anos, né? O anel na noiva, vestir casar de branco. Quem é que deixa de fazer isso? Né? Poucas minorias deixam de fazer isso, porque na verdade já virou um simbolismo, né? Uma tradição, né? Mas é um mito, né? Que a gente acaba, como se diz, absorvendo no nosso cotidiano, no nosso meio social, cultural, né? Humano, né? Para dizer assim, né? O mito, gente, ele pode ter a função de manifestar alguma coisa de forma forte ou de explicar os temas desconhecidos e tornar o mundo conhecido ao homem, né? Mito nem sempre, gente, ele é utilizado na simbologia correta, tá bom? Porque também é usado em referência a crenças comuns que não têm fundamento objetivo ou científico, entendeu? Quer dizer, arca caída, por exemplo, é um senso comum, conhecimento popular, mas comprovadamente científico não há, né? Se a pessoa talvez bebeu a Coca-Cola e arrotar, né? Uma reação química do corpo, pode resolver o problema também, tá certo? Cobreiro, que a pessoa chama de cobreiro, né? Diz que é rezar, que se juntar duas partes morrem, né? Que se você orar, cura, né? É herpes, né? Ninguém sabia a origem, né? Achava que uma cobra que passava, bicho de cobra passava, né? O nome cobreiro. E na verdade é uma herpes que é mal curada por causa de uma catapora, né? Quer dizer, para você evitar o cobreiro, você tinha que ter tratado bem sua catapora. Quem não tratar bem catapora, vai pegar um dia o cobreiro, né? Tá certo? Quer dizer, aí você explica cientificamente, né? E cria o poder daquele que tem o poder de curar, de rezar, né? De fazer o ritual lá. Então, gente, procurar explicar a origem do homem por meio de personagens sobrenaturais, explicando a realidade através de suas histórias sagradas. O mito não é um conto de fadas ou uma lenda, já falei isso, já expliquei, né? O mito é essa coisa que confunde, né? Que às vezes está numa coisa, né? Ou isso. Por isso que não pode chamar qualquer pessoa de mito, né? Porque o mito está bem claro na nossa frente quem ele é, né? Não tem nada de misterioso nele, né? Quer dizer, tudo que está aí, né? Qualquer cidadão comum tem e representa aquilo, tá? Quem estuda o mito, gente, é a mitologia, né? Claro, né? E faz das suas origens e significados, né? Então, muitas vezes faz parte da mitologia da cultura grega, né? O deus do Olimpo, né? Que Zeus é o deus do Olimpo, que os homens iam lá fazer corrida, né? Uma homenagem a Zeus, né? No Monte Olímpio, na cidade de Olímpia, né? Depois você tinha a figura dos titãs, né? Que brigavam entre si, os minotauros, né? E também os centauros, né? Quer dizer, eram esses personagens, né? Que tinha muito na cultura grega, né? Para explicar, engraçado, explicava uma certa história, uma certa, como é que se diz? A Medusa, né? Aquela Medusa, né? Quer dizer, quantas explicações no arco de trás? O narcisismo, né? O espelho, né? Narciso que morreu afogado, né? Essa questão de que a vaidade e o ego mata, né? Traduzida na lenda de Narciso, né? Que depois morre afogado na própria beleza, e no lugar dele nasceu uma flor chamada Narciso, né? E aí o termo narcisista, aquele que só gosta de si mesmo, não gosta do outro, né? Ele tem um amor próprio doentio. Então, gente, são explicações, né? Que existe na Bíblia, né? Perdão, na mitologia grega, né? Sobre isso, tá? O mito é diferente de lenda porque uma lenda pode ser uma pessoa real que concretizou feitos fantásticos, como Pelé, Frank Sinatra, né? O mito é um personagem criado como Zeus, Hércules, Hidra de Lerna, Fênix, etc. Tá entendendo como é que é? Você vira uma lenda porque alguém... Lenda é aquilo... Lenda vem de legenda. É um conto, né? A palavra lenda é aquele que eu conto sobre alguma coisa, né? Uma lenda. Alguém que assim, opa, foi uma lenda do esporte, foi uma lenda do negócio, entendeu? Quer dizer... Porque essa é a diferença, né? Uma pessoa que ajudou muito a entender essa concepção de mito, gente, foi Platão. Aí a filosofia está no meio, o racional, o reflexivo. O mito,
ele odeia refletir, ele odeia desmistificar, ó, a palavra fala, desmistificar, clarear, esclarecer. Enquanto a filosofia é chata para isso, ela busca a verdade, pode até não encontrar, mas ela procura a verdade, ela questiona, ela, por quê? Isso não é verdade, como é que é feito isso, né? Aí Platão queria dizer que os mitos existem na nossa vida mesmo, porque eles cegam a gente. Os nossos sentidos, né? O tato, o olfato, o olhar, né? A visão, a audição, tudo isso são sinais elétricos do cérebro para nós. E esses sinais completamente, eles não são claros. Então a paixão que a gente tem por uma pessoa, isso são coisas míticas, né? São coisas que acabam cegando a gente, porque os sentidos da gente são muito frágeis. Aí Platão ele faz uma alegoria, né? Ele explica a questão, ele desmistifica o mito através do mito da caverna, né? Que conta a história, né? De um monte de pessoas, né? Que viviam numa caverna e virada para o fundo, acorrentadas, não podia virar para a luz. E tinha gente atrás que colocava alguns bonecos, né? E botava uma fogueira na frente, né? Atrás. Aí as pessoas viam as imagens as pessoas acorrentadas, né? Via as imagens na parede e achavam que aquilo fosse a verdade, né? Da vida. Só que eram só sombras, né? Não era a verdade. E as pessoas falavam o seguinte, quer dizer, as pessoas estão no fundo, né, num lugar só, imobilizadas, acorrentadas, quer dizer, presas na sua consciência, né, e alguém manipulando por trás, né, a mente delas, né. E aí, por acaso, alguém foge, arrebenta lá a corrente enferrujou, ele foi e fugiu. Aí ele foi, ele quase cegou, né, quando ele viu aquela luz, né, porque o conhecimento doeu muito, doeu muito, porque na hora que ele usa o verdadeiro olhar, ele sentiu a verdade, né? Era uma coisa que estava explicando isso. Aí ele vai lá e vê outro mundo, outra forma de vida, né? E vê, olha, aquilo ali não existe, eles são figuras, as pessoas têm cores, têm formatos, né? É outra forma, tem pelos os bichos que a gente vê naquelas sombras, né? Naquelas projeção da parede. E aí quando ele volta e tenta convencer as pessoas que aquilo era mentira e o que ele falava era um pouco verdade, ele foi morto. Quer dizer, muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento, têm muita preguiça de pensar, de raciocinar e querem realmente, para não sofrer, ficar no mundo dos mitos, né? Então é isso, esse mundo daqui, ele é um mundo cheio de sombras, ele não é a verdade, né? Você viu aquela brincadeira do vestido? Se o vestido era azul ou rosa ou marrom, e eu via rosa e marrom, e outra pessoa via azul. Quer dizer, isso aí prova, foi uma coisa fantástica que fizeram, como nossos sentidos são enganadores, né? E somente o mundo das ideias, da reflexão, é que pode nos fazer pensar melhor sobre aquilo que é mais próximo de uma evidência de certeza, né? De verdade. Claro que não absoluta, né? Porque essa verdade absoluta não existe, né? E aí mata a filosofia, mata o ser humano, né? Você tem que buscar sempre uma coisa para evoluir, porque aquilo nunca está pronto e acabado, né? Então, gente, essa grande contribuição de Platão, né? Por isso que fala amor platônico. Platão não gosta muito do sentido da carne, do beijo, do abraço, né? Porque essa ideia de platônico, amor platônico, é aquele que vai pela essência, né? Não pela paixão, pelo fogo ardente só do sexo, né? Ele é maior, é pela compreensão da pessoa, pela contribuição que ela tem intelectual, de respeito, de amizade, né? Vai além disso. Por isso que fala amor platônico, como se o amor platônico também não beijasse, não abraçasse, né? Não fizesse amor. Não, faz. Só que é além disso, né? Platão quer informar isso, né? Aí virou a expressão amor platônico, né? Para explicar isso. E ele foi muito bom nesse sentido porque ele, através da alegoria da caverna, né? Do mito da caverna, ele acabou esclarecendo um pouco essa relação do que é mito e do que é filosofia, reflexão racional sobre as coisas e o mundo, tá bom? Então, gente, essa é minha contribuição sobre mito, né, em filosofia. Eu acredito que vocês aí podem perguntar para suas mães, né, quantas superstições elas conhecem, quantas simpatias elas conhecem, né,
Quantas formas de mito elas conhecem? E você sabe qual é o primeiro mito que existe? Se você não dormir cedo, a cuca vem te pegar. Quer dizer, as mães criam isso na gente, né? Os mitos, para que a gente respeite uma organização social. Como a gente não sabe explicar, por que gasta muita energia explicar por que é importante que a criança dormir cedo, para descansar isso também, ele acaba inventando uma coisa como assim, fantástica e amedrontante, que pode, na verdade, como se diz, tentar resolver o problema naquele momento, né, de um poder de quem está falando sobre o outro, né? Tá bom? Então, muito obrigado, eu espero que você tenha gostado um pouco dessa aula sobre mito, tá bom? Tchau e até a próxima.